Faculdade 7 faça parte da melhor. Vamos começar com Charles, do queremismo. Charles. Eu começo com a manchete da Marta, que era uma... Não a Marta. É a Intrépida. Intrépida. Porque a gente está mostrando aí que era a tentativa do retorno, não é isso, Marta? Isso. Não, é o É tipo secretário de governo. Isso, tipo secretário de governo, acho que é Marta sem número. É o Intrépida sem número. Intrépida sem número, é o primeiro da Intrépida aí. Olha só, doutor Farol. Tipo secretário de governo. Líder do prefeito defende volta de Charles à Fundação Municipal de Saúde pela harmonia que sempre teve com os vereadores. Isso foi antes da confirmação do retorno dele. É isso, Marta? Você ouviu o líder do prefeito? Isso, hoje por volta ali das 10h30 da manhã. Vamos ver o que ele falou. Hoje. O professor Charles tem uma boa ligação aqui nessa casa, né? Diga-se de passagem, o professor Charles foi secretário de governo na gestão do saudoso prefeito Firmino Filho. E quem é secretário de governo sempre mantém um contato com o parlamento, né, da onde é encaminhado os projetos para essa casa. E o professor Charles sempre transitou aqui dentro dessa casa, tem uma harmonia muito boa com os colegas vereadores, e o que nós precisamos nesse momento é desse diálogo, é a harmonia entre os poderes. Então, se o professor Charles tem um bom acesso a essa casa, logicamente os colegas vereadores irão lutar pela volta do professor Charles lá, para que possa ter um acesso mais fácil a cobrar o que seja melhor para a população teresinense, que é o que nos credencia a estar aqui dentro do Poder Legislativo, representando a população teresinense, sendo a voz dessa cidade. E com essa relação harmônica entre o professor Charles e a casa, é o que faz com que os colegas peçam a volta dele para a Fundação Municipal de Saúde. Que ontem aqui eu batizei de queremismo, porque é muito semelhante ao que aconteceu com Getúlio Vargas, tinha deixado a presidência e o povo queria o retorno do presidente Getúlio, então houve o clamor, o queremismo, e foi isso que houve para o retorno de Charles, não do povo, mas das lideranças todas, vereadores, secretários, e o Ari, agora eu vou para o Farolito 2, que confirma o retorno. Não é isso, Farolito 2? Você não, é o Farolito. Não, Farolito. É o senhor. O montículo de pedras chamado Farolito. Vai lá. O movimento queremista venceu. Charles volta, diz que está firme e forte com Silvio e que a saída foi uma questão de temperamento. Vamos ver. O que aconteceu é porque eu tenho um temperamento um pouco forte, né? E resolvi tomar aquela atitude. Agora nós conversamos hoje muito bem e tudo o que aconteceu já foi passado a limpo e nós estamos juntos. Estamos juntos. Ou seja... Deu piti e saiu, né? Ele deu um piti e saiu? Você disse que é uma questão de temperamento. Ele teve ali um entreveiro com o prefeito Silvio Mendes, porque o Amadeu Campos, Amadeu Campos, ele explicou ontem aqui, para quem não assistiu o programa Audiência Rotativa, que o professor Charles da Silveira, ex-reitor da UFB, e o prefeito Silvio Mendes, eles são muito amigos, mas eles têm temperamentos muito parecidos. Não é aqui como o meio do Amadeu, que ele tem um temperamento muito forte, né? Muito mercurial, e eu não, eu sou servil a ele, sou subserviente. Ele fala e eu acato. Lá não. Então, um fala e o outro, não é assim, não é assim. Houve ali uma intempestividade, aí os bombeiros agiram, e eu acho que, aí é uma avaliação minha, do comentarista político Ari Carvalho, que o prefeito avaliou pela reação dos vereadores também, que era bom negócio ter Charles de volta. O retorno dele. E aí o Marca traz que houve toda uma articulação suprapartidária para o retorno do professor Charles, que o Ari já configurou. E já mostramos a fala do próprio presidente da fundação. É a manchete aí do Marca, Nájila, sobre a mobilização política para o retorno do professor Charles à Fundação de Saúde. Olha aí, Ari. Charles da Silveira reassume a FMS. A volta foi construída com amplo apoio político. Pois não, Franci? Então, Amadeu, confirmando inclusive a foto que nós mostramos ontem, tá? Inclusive,
lá e da reunião do professor Charles da Silveira com os vereadores, esse movimento de parlamentares também ressoou e chegou até o prefeito da capital, Silvio Mendes, que já havia deixado em aberto a possibilidade do retorno de Charles da Silveira, colocando que dependia apenas dele, essa volta do Charles da Silveira. Mas esse encontro ontem, Amadeu, serviu para pavimentar a volta do professor Charles. Ele já teria ontem dialogado com os vereadores, pontuando que poderia sim retomar a Fundação Municipal de Saúde e de pronto, de imediato, Amadeu, os vereadores ali o incentivaram a retomar o cargo na FMS. Então, a publicação com a volta de Charles da Silveira já deve ser publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Município. Com isso, o Pádua, que estava interinamente, deixa a FMS. E nesse encontro do Charles da Silveira com Silvio Mendes, no Palácio da Cidade, o Charles, inclusive, teria dito que aquele desencontro se tornou um encontro e que agora a relação dele com Silvio Mendes, com a administração, está ainda mais forte, Amadeu. Teresina, terra do encontro, o encontro dos rios, o encontro... Fale, meu jornalista poeta. Não, só antes de você fazer, que eu quero um vídeo, um shorts dessa sua fala, para as redes sociais, para bombar, lembrar o papel do presidente da Câmara de Vereadores, Zé Samuel, também nessa costura. Porque ele disse, olha, os medicamentos voltaram às UBSs e às UPAs. E em menos de 2 meses, se ele conseguiu aí trazer os medicamentos de volta que não existiam e dar uma normalidade possível à rede pública municipal, não faz sentido fazer uma troca nesse momento. Foram empenhados 31 milhões para a aquisição desses medicamentos para voltar, para retomar a normalidade. Desculpe a interrupção. Eu ia só completar que Teresina é a cidade dos encontros, dos reencontros. Por exemplo, do encontro dos rios, do encontro... O próprio teresinense, ele é filho do encontro de pessoas que vieram de outras cidades, de outros estados, para fazer essa terra de gente maravilhosa, o melhor lugar do mundo para vivermos. E mais ainda, aqui nessa cidade você encontra o tradicional. Você pode sim, em algumas regiões, sentar no tamborete na porta de casa e ficar conversando, assim como é o lugar do futuro, onde as inteligências artificiais proliferam. São esses encontros que fazem a cidade de Teresina tão maravilhosa. Nossa, tudo a ver com o tema, né? Inteligência artificial, no caso aqui, o programa, né? Tudo a ver com o Talvez tema. tenhamos aqui 4, 5 com o provocador. Que Ou tal? 8, 10. Eu quero falar agora das ofertas do Paraíba. Olha só.